Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e o tema de hoje é acentuação gráfica. Vamos ver quais são os casos específicos dentro da língua portuguesa em que nós precisamos marcar graficamente a palavra com um acento. Quando que nós marcamos, Ana? Nós marcamos para indicar a sílaba tônica, mas nem toda palavra vai exigir que essa sílaba tônica seja marcada graficamente. Nós vamos colocar então aqui para vocês somente os casos em que essa marcação gráfica, que é o acento, se faz necessário, ok? Vamos lá. Primeiro tipo de palavra que vai precisar do acento gráfico na sílaba tônica. Palavras monossílabas, ou seja, aquela que possui apenas uma sílaba, vai ter a necessidade de ser acentuada quando terminar com a vogal A, E ou O, somente essas três. E podem estar no plural ou não, isso é indiferente. Por exemplo, a palavrinha já, pá, fé, pés, dó, então esse plural pode se fazer ou não. Segundo caso, quando a minha palavra for oxítona, Ana, o que é mesmo uma palavra oxítona? Aquela em que a última sílaba é a tônica, é a mais forte, tudo bem? Quando que eu vou acentuá-la? Quando ela terminar também com a vogal A, E, O e EM. Agora aumentou uma terminação. Também podem estar seguidas ou não da letra S. Por exemplo, armazém, acarajé, cipó, vatapá, parabéns, ok? Sempre com acento. Palavras proparoxítonas. O que são as proparoxítonas mesmo? Aquelas em que a antepenúltima é a tônica, ou seja, a terceira de trás para frente. Essa regrinha aqui quase todo mundo gosta, né? Porque todas são acentuadas, não há exceção, não preciso ficar memorizando esse monte de terminação. Ótimo! Então vejam só, a palavrinha óculos, a palavrinha gramática. Se a gente separar aqui, K, Ti e o Ma é a terceira de trás para frente, gramática é a mais forte, tudo bem? Todas são acentuadas. E as paroxítonas? Bom, as paroxítonas, meus queridos, são aquelas que têm o maior número de terminações que exigem a acentuação gráfica, ok? Com quais letras a minha paroxítona vai terminar para que eu coloque o acento? L, I, N, U, R, X, ão, PS e ditongos. Perceberam que aqui dá até pra gente fazer uma leitura de uma palavra fictícia? Claro que essa palavra não existe na língua portuguesa, mas só para ajudar na memorização, linurchão, eu decorei assim, espero que ajude vocês a memorizarem também. Linurchão, PS de tongo. Ana, mas e aí? A acentuação vai nessa letra? Não, a palavra termina com essa letra, mas como ela é paroxítona, sempre o acento vai na sílaba anterior. Vamos ver alguns exemplos, ó. Túnel terminou com L, mas o acento é na sílaba anterior, tu. Júri terminou com I, mas o acento é na anterior. Entenderam a lógica? Hífen, caráter, tórax, órfã, órgão, fórum, bíceps, PS. E quaisquer ditongos, relógio, io, ditongo, duas vogais na mesma sílaba, ok? Então, nesses casos, elas devem ser acentuadas. Quando mais eu coloco o acento, Ana? Quando eu tiver um hiato formado pela letra I ou pela letra U. Só que eles devem estar sozinhos na sílaba, claro, para ser um hiato, ou seguidos apenas da letra S. O que é mesmo hiato? Quando eu tenho uma sequência de duas vogais, mas que ficam em sílabas separadas. Então, quando eu separo, a letra I e a letra U obrigatoriamente devem ficar isoladas na sílaba ou apenas seguidas da letra S. Nesses casos, ela receberá o acento. Por exemplo, o meu país é o Brasil. País, separa. Juíza, o I fica sozinho. Raízes também fica sozinho. Muito cuidado, porque concursos, provas gostam de pegar essas palavras e colocar os seus opostos que não têm o acento. Então, por exemplo, país, o meu país Brasil é um hiato, e os meus pais é ditongo, não separa, não tem acento. Raízes, o I fica sozinho, mas quando eu separo a palavra raiz,
fica com Z, não tem acento. A mesma coisa aqui, juíza, o I fica sozinho, mas quando eu separo juiz, fica com o Z, tá bom? E uma outra exceção da língua portuguesa, rainha. Nossa, Ana, essa aqui é chatinha, né? Porque, ó, ra, i, nha. O I fica sozinho, fica. Porém, por ele ter o NH na sua sequência, ele sofre um processo chamado de nasalização, que é o NH, o nha, nha. Então ela vira, na verdade, uma vogal nasal. O som é produzido com o ar saindo pelo nariz, por isso que também não vai ter o acento. Cuidado com ela, ok? Ditongos, Ana, nós vamos acentuar os ditongos abertos. Só existem 3 ditongos abertos na língua portuguesa: el, oi e ei. Mas cuidado, eles só vão ser acentuados em palavras oxítonas, ou seja, aquelas em que a última sílaba tônica é que vai ser marcada, ok? Que vai ser acentuada. Quando que vamos ter esses ditongos abertos sem serem oxítonas? Nas paroxítonas, por exemplo, ideia, plateia, colmeia, heróico, não tem acento, ok? Antigamente teve acentuação nessa sequência, mas depois da última reforma ortográfica brasileira, esses acentos caíram. Então, somente em palavras oxítonas, como chapéu, herói e pastéis, ok? E vamos para mais uma regra então, pessoal. O acento diferencial, que vai ser aquele em que nós diferenciamos classes gramaticais ou então tempos verbais que estão sendo conjugados. Verbo por e preposição por, tanto a pronúncia quanto a escrita são idênticas, então a gente usa o acento justamente para diferenciar, além, é claro, do contexto, que vai nos ajudar, não é mesmo? Vou por ali é a preposição, não vai ter o acento. Vou pôr a bolsa ali, opa, é a ação, colocar, é um sinônimo. Então, para marcar essa ação, nós usamos o acento circunflexo, ok? Verbo poder, existe até uma diferença agora na pronúncia, né? Do pode presente e do pôde passado. Hoje ele não pode, mas ontem... hoje ele pode, mas ontem ele não pôde. Ué, Ana, mas e aí? A palavra também não é igual? Hoje ele pode, não tem o acento agudo? Não, a gente acabou de ver que nas palavras paroxítonas não temos terminação em E para o acento, então não vai ser graficamente marcado, apesar desse O ser forte. Mas ontem ele não pôde, é o pretérito, ó, a gente até pronuncia diferente. Pôde, passado, tudo bem? Aqui eu vou fazer a marca do pretérito. E cuidado, gente, que existe um caso facultativo, que é da palavrinha forma e forma. Nossa, Ana, mas em que caso que a gente usaria essa diferenciação? Bom, forma é a forma que eu uso, por exemplo, para fazer o bolo, né? A assadeira, que a gente fala às vezes forma. E forma vem de formato. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês, qual é a forma daquela forma do bolo? O único caso, talvez, em que fosse interessante a gente marcar com o acento, ok? Mas, tirando esse acento, não vai estar errado. Você pode deixar escrito com ou sem, porque é um caso facultativo. E o último, gente, último tópico, mas não menos importante, na verdade eu diria o mais gritante em termos de erros que a gente vê aí em redações, em textos: verbos. Como funciona a acentuação no verbo, Ana? Verbos que indicam a diferença de singular e de plural por meio do acento. Cuidado que eles nos pegam no dia a dia, porque a pronúncia é idêntica, apenas pela fonética a gente não percebe essa diferenciação, então temos que marcar graficamente no acento. 3 verbinhos, gente: ter, ver e vir. Ter, ver e vir. No singular, o verbo ter não tem acento, nem o verbo ver, mas o verbo vir. Porém, o ver, ele é um monossílabo tônico. Acabamos de ver que a monossílaba terminada em E é marcada com acentuação. Agora, o que eu faço para diferenciar o tem de singular e o tem de plural? Justamente colocando o acento circunflexo. O que eu faço para diferenciar o vir de singular
E o vir de plural, acento circunflexo. Então vamos contextualizar isso aqui? Ele tem um carro novo, mas eles têm alguns carros velhos, ok? Ela vê o filme e chora. Eles veem o filme e não choram. O diretor vem aqui todos os dias. Os diretores vêm aqui todos os dias. Vejam a diferença do plural, não é mesmo? E os derivados, Ana, o que é um verbo derivado? Vai ser aquele verbo que tem o mesmo radical, a mesma base, porém a sua desinência, a sua terminação vai ser colocada de acordo com cada primitivo, tudo bem? Então, por exemplo, ter. Quais derivados que eu posso montar a partir do verbo ter? Reter, conter, deter, ok? Do verbo ver, rever, prever. Do verbo vir, intervir, convir, ok? O que vai acontecer agora, Ana? Mesma regra geral de acentuar com o acento circunflexo o plural e o plural. Porém, agora temos um adicional. No singular, eles também recebem a acentuação, só que agora o acento agudo, tudo bem? Então, vamos lá. Este frasco contém um perfume. Estes potes contêm muitos doces, ok? Ele prevê as coisas com exatidão. Eles preveem as coisas com exatidão. O diretor intervém nas ações da empresa. Os diretores intervêm nas ações da empresa, ok? Então, muito importante que os derivados, além da acentuação básica aqui dos primitivos, também vão levar o acento agudo nas suas formas derivadas do ter e do vir no singular. Ok, pessoal? Fácil agora, né? Muito bem, espero que tenham gostado. E já sabem, pensou vestibulinho, pensou academia.